Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Nessa semana, nós vamos estar estudando aí dois aplicativos, um editor de texto e uma planilha eletrônica. Estou preparando o material e disponibilizando para vocês tanto da versão do Microsoft Office, ou seja, editor de texto aí do Word e a planilha eletrônica do Excel, e estou disponibilizando também material referente a esses aplicativos do LibreOffice, o editor de texto Write e a planilha eletrônica do Calc. Qual que é a recomendação que eu passo para você? Estude o material referente ao aplicativo de Office aí que o seu polo utiliza. Então, se o seu polo está utilizando o LibreOffice, estude o material aí referente ao Write e o Calc. Se o seu polo está utilizando Microsoft Office, estude o material aí referente ao Word e o Excel. Instale na sua casa também o mesmo pacote de Office que o seu polo está usando. Então, para quem aí os polos utilizam o LibreOffice, só você entrar no site do LibreOffice, baixar, aí é gratuito o pacote de Office deles e está utilizando para facilitar aí a sua familiarização com o pacote de Office e você executar principalmente as atividades presencial. Caso o seu polo utilize o pacote de Office da Microsoft, se você não tem ele na sua casa, você pode baixar uma versão de demonstração aí para utilizar durante 30 dias, que é mais do que suficiente para as nossas aulas. Essa aula está referente aí ao Word. E antes eu vou fazer um exemplo prático aqui para vocês, uma vez que o material teórico está disponível, só vocês lerem. Antes da gente começar a trabalhar, preciso que vocês familiarizem com a tela aí do Microsoft Word. Então, o que vai acontecer? Quando você abrir a tela sua pela primeira vez, ele vai estar, um documento aí em branco, ele vai estar com essa aparência. Você vai ter aí três elementos aí, quatro elementos na verdade, principais. Primeiro, essa parte aqui do lado da barra de título, que nós chamamos de botão de acesso rápido, a nossa barra de título. Abaixo, uma mudança que houve aí desde o Office 2007 é que os menus do botão de Office foi substituído para a faixa de opções. E a parte principal aqui do nosso texto, nós temos um documento em branco para poder trabalhar. Do nosso lado direito, a nossa barra de rolagem. Mais detalhes disso, para quem tem dúvida aí com esse visual, só acessar aí os slides que eu deixei disponível no material de estudo dessa semana. Além disso, outra coisa que vocês precisam ter em mente é que entre cada faixa de opções ela está dividida por grupos. Aqui, por exemplo, nós estamos mostrando o grupo fontes aqui. Então a gente vai estar usando muito esse termo, faixa de opção, grupo, por exemplo, parágrafo, está logo aqui do lado. Então faz necessário vocês estar familiarizados com essa nomenclatura adotada aí pela Microsoft. Para a gente trabalhar com a formatação aí, eu já deixei um texto pré-digitado aqui no Word para nós. Primeira coisa que nós vamos estar fazendo aí, nós vamos estar criando, imagine que isso aqui é um trabalho que foi passado para você de pesquisa, eu vou criar os títulos do meu trabalho. Então aqui eu tenho meu primeiro título, vou enumerar ele aqui. Se acontecer isso de criar uma autonumeração para você e você não quiser, basta você vir aqui no botão desfazer ou apertar o Ctrl Z. O que eu vou fazer? Eu vou marcar, informar aí para o Word que isso é um título de um trabalho. Então eu vou selecionar essa linha. Você pode clicar no começo dela com o mouse e arrastar, ou pode vir com o mouse, quando estiver nessa posição de seta aqui na margem direita, você vai clicar sobre ela e ele seleciona toda a linha. O que acontece? Eu vou vir aqui em referência, então, adicionar texto e colocar nível 1, que eu estou contando aí que ele é um título. Esse nível 1 seria o quê? Ele é o meu título principal. Nível 2 seria lá o subtítulo, 1.1, por exemplo. Título 3, um subtítulo do subtítulo, 1.1.2, por exemplo. É um título principal. Ele coloca uma formatação padrão aí para o título, eu não quero ela. Vou vir aqui, colocar ela em negrito. Ele vai estar na cor da fonte preta, então vem em automático.
e ele dá um espaçamento que eu não quero esse espaçamento, mas depois nós vamos formatar o espaçamento todo do nosso trabalho. Por enquanto eu não vou preocupar com isso. A outra preocupação que eu tenho é que meu título é todo em caixa alta, ou seja, todo em maiúsculo. Como que eu sei disso aí? Deixei o material para vocês de referência aí também com relação à formatação de trabalhos acadêmicos. Dei uma lida nele. Ele está aí no LibreOffice Write, mas as regras são as mesmas e eu estou fazendo aqui no Word para vocês. Então, no Word, para deixar um título maiúsculo, tem essa opção aqui, maiúsculo, minúsculo. Depois vocês leem com calma cada uma dessas opções, são bem intuitivas. Vou escolher maiúsculo, é tudo em maiúsculo. Vou procurar o meu próximo título. Está aqui, corrigir ortografia e gramática. É o meu título 2. A mesma coisa, seleciono ele. Tá? Vem em referências. Adicionar texto aí, nível 1. Volto. Faço a formatação que eu quero. Negrito. A cor é preta, deixo aí no automático. Em maiúsculo aí a capitalização. Eu tenho mais um título, que é formatar texto. A mesma regra aí. Esse aqui é o meu título 3. Bacana, outro cuidado que eu tenho que ter aí. Em trabalhos, meu título geralmente deverá estar no meu texto justificado, que está alinhado à esquerda. Então, eu preciso justificar ele, vou dar um Ctrl T para selecionar todo o meu texto. Aqui nós temos 4 opções de alinhamento. O alinhado à esquerda, que é o padrão. Centralizado de meu texto vai ficar no centro aí da página. Alinhado à direita, que é o oposto da esquerda. Meu texto começa da direita para a esquerda. Se sobrar um espaço em branco, ele vai para a linha de baixo e deixa esse espaço em branco. O justificado, o que ele faz? A menos que eu dou um Enter, que é uma quebra de linha, ele vai chegar a minha frase até o final da página, mantendo o alinhamento tanto da direita quanto da esquerda aí. Bacana, meu texto tá, eu já coloquei meu título. Além do meu título, eu já justifiquei o meu texto. Vou criar os meus parágrafos. Tem duas opções. Quando eu estou digitando meu texto, eu posso usar a tecla Tab antes de começar um parágrafo. Depois que eu digitei, eu posso colocar no começo da frase dar o Tab. Ou uma outra opção que eu vou usar, depois já está digitado, para facilitar para mim. Eu vou onde tem o meu texto, seleciono onde eu quero colocar o parágrafo, botão direito do mouse em cima da parte selecionada, parágrafo. Vou fazer aqui, nos recuo aqui em especial, vou escolher a opção primeira linha. Essa primeira linha é justamente para criar um parágrafo. E ok, observe que o meu parágrafo foi criado. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Seleciono. Parágrafo. Em recurso especial, primeira linha. Outra questão que eu vou fazer, eu deixei isso aqui em vermelho para me estar lembrando, eu vou colocar isso dentro de uma tabela. A gente vê aí como a gente faz uma tabela. Então, eu vou recortar esse texto, Ctrl X para recortar. Para mim inserir a tabela, eu tenho aqui na minha faixa de opções a guia inserir. E eu tenho aqui um grupo de tabelas. Então, tabela tem duas opções. Ou eu posso vir aqui desenhar quantas linhas e quantas colunas eu quero. Por exemplo, aqui vai ter uma tabela 2x2, duas colunas e duas linhas. Ou eu posso vir inserir e colocar o número de linhas com o número de colunas que eu quero. Então, que eu estou aqui, é só uma mensagenzinha aí que eu quero pôr em destaque. Então, uma coluna por uma linha, ok. Dentro dela eu vou colar o meu texto aí. Esse texto eu quero que fique centralizado, então eu vou escolher o alinhamento centralizar, clicando sobre o ícone, ou Ctrl E no teclado. E eu quero que essa tabela fique com uma borda aí, com a borda não, perdão, com plano de fundo verde. Então observe quando eu clico sobre a tabela, ela aparece duas guias aqui que é específico para me trabalhar com a tabela. Então vou escolher a opção Designer, sombreamento,
Vou clicar sobre ele e escolher um tom de verde aí. Bacana. Tenho ainda que criar os parágrafos aqui do meu segundo título aí. Vou selecionar. Botão direito, parágrafo. Primeira linha aí. Quando ele sublinha aí, geralmente, em vermelho, azul ou verde aí, ele indica algum ou possível erro de ortografia ou gramatical ou de semântica. Você confere o material de referência para ver a diferença de cada um deles aí. Basicamente, me corrigir, tem duas opções. Eu posso clicar na palavra que está destacada, vir com o botão direito do mouse, ele dá algumas opções para mim de correção, ou para mim ignorar esse erro, ou adicionar essa palavra ao dicionário. Às vezes o que pode acontecer? Se você tiver aí só, por exemplo, copiado o texto de uma fonte, colado aqui, ou começado a digitar muito termo técnico, pode ser que ele mude esse idioma para uma outra língua que não seja a sua. Para me garantir que ele está no idioma português, vou selecionar todo o meu texto, vou vir em revisão, idioma, definir idioma de revisão do texto e vou marcar como português Brasil. Observe que ele já desmarcou aí, ele estava reconhecendo parte do meu texto como se estivesse escrito aí no idioma inglês e por isso que estava marcando como errado aí. Outra questão que nós vamos ter aí referente à formatação é se eu precisar aí alterar as bordas, as margens da minha página. Então vou voltar aqui em inicial, melhor layout de página. Tenho aqui a opção de configurar a página. Eu vim vir nessa seta aqui para ele expandir as opções de configuração de página para mim. Ele vai mostrar lá imagens. Trabalho acadêmico geralmente trabalha com a seguinte imagem: superior 3, esquerda também 3, inferior 2, direita 2 aí. Escolhi as margens corretas. Aqui, a título de curiosidade, você tem duas posições aí para o seu papel. Retrato, que é sua página na posição vertical. Se você quiser que ela fique na horizontal, ela vai para a paisagem. Deixar no retrato aí. Em papel também, você pode mudar para outros formatos, como por exemplo, carta ou ofício. Padrão, mais uma vez, trabalhos acadêmicos, é o tamanho aí A4. Ok. O que mais está faltando? Eu criar meu número de página minha para depois eu utilizar no meu sumário. Eu vou vir em inserir, na opção rodapé, melhor até fazer diferente, na opção número de página, eu posso colocar minhas páginas em várias posições. No início da página, essa numeração ficará no cabeçalho, que é a parte da margem superior da minha página. Fim de página, ele vai ficar no rodapé, que é a margem inferior. Vou colocar minhas páginas no fim, no rodapé aí, do lado direito. Então, observe que ele mostra o número da página, tem algumas numerações aí com efeito. Geralmente, trabalho acadêmico a gente deixa o mais básico possível, então ele sem efeito nenhum. Vou escolher essa formatação sem número aqui, formatação 3 aqui. Beleza. Ele coloca lá no rodapé, então, os números da minha página. Está ainda faltando, já que eu estou com uma imagem aqui, é recomendação aí, que em cada imagem meus trabalhos tem uma legenda, que geralmente as pessoas fazem. Dá um enter aqui e digita lá, legenda 1 lá, por exemplo, figura 1, e digita a informação. Se não é o mais adequado, por quê? A ferramenta já dá um suporte para a gente para a legenda. Basta eu clicar na imagem, botão direito do mouse, inserir legenda. Ele já coloca uma numeração, ele identifica que é uma figura para mim. Se fosse a tabela, ou se tiver identificado errado, eu posso vir aqui e trocar. Por exemplo, tabela ou equação. Mas é uma figura, está correto. Só pôr 2 pontos aqui e dar uma legenda para essa figura. Isso aqui é o quê? A imagem padrão do Word 2010. Vou dar OK. Automaticamente ele coloca a legenda aqui para mim. Eu vou só fazer uma alteraçãozinha. Ele coloca o tamanho 9. Geralmente, trabalho acadêmico, recomendação é que seja 10. A fonte continua sendo a Times. Deixa eu ver se tem algo ainda que a gente pode estar utilizando. Vamos lá criar o nosso sumário.
Sumário ele ficaria aí depois da capa, ou melhor, sumário ele vai ficar aí antes de vir o seu texto. Então eu preciso de uma página em branco para ele, para criar uma nova página, eu vou fazer algo que a gente chama de quebra de página. Eu vou colocar o mouse, o cursor do mouse, no comecinho da página onde eu quero inserir minha página em branco. Vou usar a tecla Ctrl e Enter do teclado. Então observe que ele jogou esse texto para a segunda página e na primeira página aqui agora eu posso criar o meu sumário. Como que eu crio um sumário? Eu venho lá em referências, no grupo aqui de sumário, em vez de adicionar texto, eu venho sumário automático. Automaticamente ele cria o sumário, ele vai pegar os locais que eu marquei como título, perdão, e vai trazer aqui para mim. Vou marcar esse sumário aqui o nome, quero em negrito, quero ele centralizado na cor automática aí. Ele está em times, mas mudou o tamanho para 11, então eu vou marcar todo esse sumário meu, o tamanho dele é 12. A palavrinha sumário também, quero que fique em caixa alta. E ela também é do tipo times aí. Bacana. Algo que ficou faltando eu falar para vocês. Geralmente, quando a gente faz trabalho acadêmico, em outras situações, você pode precisar mudar o espaçamento entre linhas. O que é esse espaçamento entre linhas? Esse espaço em branco aqui, que vai ficar entre uma linha e outra. O padrão é simples, mas em situações você pode mudar ela. Eu vou selecionar aqui. É o caso, geralmente, de trabalhos acadêmicos, que esse espaçamento é 1,5. Selecionei todo o texto que eu quero mudar o seu espaçamento. Botão direito do mouse em cima da parte selecionada. Parágrafo. Antes e depois eu vou zerar. E no espaçamento entre linhas eu vou escolher a opção 1,5, que é o padrão de trabalhos acadêmicos. Como eu mudei o espaçamento, pode ser que meus títulos tenham mudado de local. O que eu vou fazer? Como eu criei um sumário automático, eu vou clicar sobre o sumário, vai aparecer essa opção aqui, atualizar sumário. Atualizar, que eu tenho duas opções, atualizar apenas páginas e atualizar índice inteiro. Essa segunda opção é indicada caso você tenha criado novos títulos ou subtítulos aí. Aqui, como eu só mudei aí o espaçamento, pode ser que os títulos estejam em outras páginas, eu vou deixar só atualizar o número aí e ok. Vamos aproveitar também e criar um índice de figuras. Então, eu vou dar mais uma quebra de página aí. Ctrl Enter para dar a quebra de página. Referência. Índice de ilustração. Ele vai vir com qual formato que eu quero. Vou deixar isso aqui padrão. E ok. Observe que ele criou aí, então, para mim, todas as figuras. No caso, tem só uma figura e a página dela. Isso é importante também, caso no seu trabalho aí, o professor peça para você criar uma lista das figuras utilizadas. Então, você já aprendeu aí também. Salvar o documento. Arquivo. Tem a opção salvar ou salvar como. Primeira vez que você for salvar é irrelevante. Se você tiver salvo uma vez, qual é a diferença? O salvar sobrescreve a cópia anterior, ou seja, naquele mesmo arquivo que você estava editando, salva ele com as novas formatações. Salvar como, ele vai criar uma nova cópia e vai deixar o antigo do jeito que estava. Escolher salvar. Sempre verifique o local onde você está salvando seu arquivo. Então, eu vou salvar lá no meu computador, lá na biblioteca documentos. Ela já está aqui. Se ela não aparecesse, bastaria vir procurar e escolher aqui biblioteca documentos. Salvar como formatação de texto. Outra coisa interessante, quando você precisar salvar o seu documento aí em PDF. Então, o PDF é um formato para distribuição de documentos. Qual é a vantagem dele? Criei esse texto aqui no Word, supor que eu disponibilizo para vocês para download e vocês abram aí em algum polo que esteja usando o LibreOffice. Pode acontecer dele perder algumas dessas formatações, como por exemplo sumário, lista de figuras. Então o PDF ele não é para edição, ele é apenas para visualização.
A ideia é que o PDF ele vai mostrar na tela do computador, independente do sistema operacional, independente do programa que foi criado, como que seu texto vai ficar caso ele for impresso. Então ele vai manter todas as configurações padrões aí. Trabalhos nossos, eu recomendo que vocês enviem eles em formato PDF. Então nós vamos salvar como. Quero que fique na mesma pasta, documentos. Daqui aqui em tipo de arquivo, eu vou clicar e escolher a opção PDF. Quero o mesmo nome, salvar. Ele vai salvar e já vai abrir para mim enxergar como que ficou o PDF. Então essa forma que ele ficou aqui é exatamente a forma que, se eu compartilhar com vocês, vocês vão enxergar em qualquer máquina aí, independente do sistema operacional, independente do aplicativo. O bacana do PDF é que quando eu crio lá um sumário, esse sumário ele transforma em um link dinâmico. Então se eu clicar aqui no último título, automaticamente ele já leva para a página onde o título se encontra. Certinho, pessoal? Essa videoaula ficou um pouco grande aí, mas a ideia é a gente conhecer as formatações básicas. Não abordei todo o conteúdo, complementem a informação referente a essa formatação, utilização do Word com o material de referência que eu deixei para vocês